Então vamos lá, gente. Como prometido, a gente criou uma página no Facebook do Handebol Ateneu Borba e a gente decidiu contar algumas histórias do Handebol Ateneu Borba. E para comentar essas histórias, nada mais, nada menos, que já passaram várias gerações pela mão dele. Marcos Fernando Alves, professor de educação física, técnico de handebol, pai e marido. Boa noite, Marcão. Boa noite a todos. Então, gente, vamos começar. Marco, quando que surgiu essa ideia louca de ser professor de educação física? Cara, surgiu a ideia de ser professor de educação física, acho que nasceu comigo. Eu sempre fui muito envolvido com o esporte. Eu tinha 14 anos, o professor não pôde ir para o jogo, quem foi treinar a equipe fui eu, e daí na hora do jogo fui eu que fui lá e escalei a equipe, e daí no final a gente conseguiu vencer os favoritos, chegamos nas finais, e daí o professor apareceu para a final. Mas até então quem levou fui eu tinha 14 anos, né? Então Marcão, faculdade, na faculdade a gente tem uma época muito legal que a gente aprende, a gente entra na faculdade por predisposição de um esporte ou outro, mas a gente acaba aprendendo outras coisas, outros esportes, outras maneiras de se fazer. Como é que surgiu o handebol para você? Você era do vôlei, né? Como é que surgiu o handebol para você? Então, com 14 anos eu era atleta de voleibol já no município, já treinava com uns amigos no clube e estava começando a carreira, aprender a jogar voleibol. E aí despertou, acabei indo para a seleção da juventude, joguei jogos da juventude em Castro, em Piraí do Sul, joguei algumas partidas de jogos escolares também, e pelo meu colégio, né, o Colégio Estadual Rolfo Clamin. E depois disso eu fui parar nos mais loucos lugares. Fui embora para Campinas, fazer curso técnico, voltei, fiz estágio na Clamin, que é a empresa aqui de Telecom. E assim do nada resolvi que não queria ser mais técnico em instrumentação e fui fazer educação física. E aí lá na faculdade, sempre com o voleibol, jogando vôlei pela equipe do curso de educação física, tetracampeão universitário, tetracampeão jogos estudantis da primavera, tricampeão jogos estudantis da primavera. Teve um acidentezinho no percurso aí nesse meio, mas sempre com o voleibol. E depois de formado, o handball não surgiu na faculdade. Eu tinha alguns amigos que jogavam handball, tive a oportunidade de vê-los jogar as partidas de jogos universitários, jogos escolares, jogos da primavera. Eu sempre estava acompanhando eles, mas nunca me despertou muita atenção. Nas aulas de handball da faculdade eu gaseava para poder jogar vôlei, né? E assim foi. Quando me formei, fui parar no Colégio Estadual Jardim Alegre. E aí começa a trajetória no handball. Recém-formado, primeiro colégio que eu peguei para dar aula, chego num colégio onde o professor de educação física tinha uma equipe já montada e algumas crianças que estavam começando, né? E a diretora, né, a falecida professora Macan, que era diretora, também era vereadora. E ela falava muito isso, né, que o colégio precisava aparecer. Até pelas questões políticas que ela tinha, ela dizia que o colégio precisava aparecer. E o meio mais barato do colégio aparecer era através do esporte. Eu falei assim, vou ver o que eu posso fazer, né, diretora? Eu vou atrás aí dar uma olhada no colégio, conhecer o colégio, ver que estrutura que ele me oferece, e daí eu vou montar a equipe que der. E eu achava que eu ia conseguir montar uma equipe de vôlei, né? Uhum. Cheguei na quadra do colégio, que tinha sido coberta a quadra recentemente, não tinha tabela de basquete. E eu tinha trabalhado de basquete com basquetebol em Ponta Grossa. Peguei o material, armei a rede de vôlei, os postes e simplesmente inclinaram. Falei assim, vai cair uma criança, vai matar uma criança aqui. Falei, então, vamos ver outra coisa.
como eu nunca fui muito amigo de ter que trabalhar com futsal, não era o meu esporte predileto, falei, só falta eu ter que trabalhar com futsal, né? Entrei na sala onde se guardava o material de educação física e tinha lá, acho que umas 30 bolas de handball. Falei, agora é isso aqui mesmo, é aqui que eu vou. Nessa já entra a terceira pergunta, porque esse foi teu primeiro time, né? Foi sim. Tem alguém que joga até hoje? E aí, o mais interessante disso tudo foi como que eu me virei, como que um cara que gazeava aula de handball na faculdade foi virar técnico de handball, né? Gente, era a época que estava começando a internet no Telemaco Borba e eu consegui me associar a um site de técnicos de handball lá na Espanha. E aí eu virava madrugada, porque eu dava aula à noite, chegava do colégio às 10 horas da noite, eu ia estudar. Era 2, 3 horas da manhã, eu estava estudando, aí ia dormir para levantar no dia seguinte, que eu tinha a primeira aula, 7h30 todos os dias. Levantava pela manhã, ia para o colégio, dava aula até as 6, treino até as 8, aula até as 10 e voltava, e foi essa a minha rotina. E assim eu fui encaminhando no handball. E foi lá que surgiu a minha primeira equipe de handball daqui de Telemaco Borba. Tem alguém que joga nessa equipe ou tem alguém que parou faz pouco tempo? Alguém que o povo que hoje é da família handebol conhece desse time? Conhece muitos. Hoje, ainda nativa, naquele primeiro time, naquela primeira equipe, eu posso chamar de uma equipe, porque mais do que um time era uma equipe, porque eles jogavam por amor, né? Nós temos o Cristiano Souza Ribeiro. Já vai ter a fotinha aqui no cantinho, já vai aparecer. O Ratão. E o nosso amigo Fernando de Souza Maxen, o Dentão. Né? E esses continuam ainda guerreiros, não desistem nunca, né? Além de brasileiros, são guerreiros, né? Não desistem nunca. E eu espero que enquanto eu tiver... Derrubou, filha? Pega lá, depois o papai junto pra você. E espero que enquanto eu estiver no handball, eles continuem comigo, porque na hora que eu resolver parar, que eles parem junto comigo também, para não ficar um falando mal do outro, né? É verdade. Então, dessas histórias, eu já escutei várias, porque a gente tem uma amizade de longa data com o Marcos. Então, começo de carreira, jogos da primavera, fase baixa renda do handebol. Alguma história engraçada, ou de que comia, ou como que ficava em Ponta Grossa nos Jogos da Primavera? Rapaz, ali era só piada, né? Se você escrever um livro, não seria um livro, seria um prenúncio de stand-up comedy, né? Porque ali era só piada. Tem muita história, muito sofrimento, mas muita alegria também, né? Algumas delas vale a pena denunciar. Teve uma delas que a gente chegou, como de costume, né, o alojamento dos Jogos da Primavera na época era gratuito, mas o alojamento gratuito nem sempre a gente ficava no mesmo lugar, né? No começo a gente ficou lá em Vila Olaria, a primeira vez que nós fomos. Nós ficamos alojados no 13 Bibi, né? Aí a segunda vez que nós fomos, nós ficamos no Olaria, levamos cozinha, né? Lembrar aqui das tias que acompanhavam a gente, né? E sempre estavam nessa luta com a gente, né? Dormiam no chão, faziam comida, mas não abandonavam a gente. Numa dessas que a gente foi alojado em Olaria, eu lembro bem que a Zada era metida para rodeiro, né? Até hoje. Então a gente se reunia para fazer o sambinha, coisa e tal, só que como alojamento a gente fazia do lado de fora para não incomodar as outras equipes. E numa dessas, nós estávamos lá, aquele bando de cabecinha, tudo pequenininho lá, fazendo o nosso pagode, que eu olho na esquina lá de cima da Olaria, vem descendo um comboio da Rony, cheio, um atrás do outro, aquele monte de gente de fuzil de fora, escopeta e coisa nada. Todo mundo com a mão na parede. Aí vai eu, professor, né? E aquele monte de piazinho, todo mundo com a mão na parede. Os piados do futsal, que eram maiores, estavam juntos também. Todo mundo com a mão na parede. E os homens
Dele revista menor, né? Dele revista menor. Que eu Bem olho. carinhoso. Cara, não, até tranquilo até tranquilo. Que eu olho pra trás, tinha um dos soldados que rachava de rir. E aí, olha que eu olhei pra ele, que eu virei pra ele e falei assim: o que você tá fazendo aí, bola? Que eu olhei, o tenente da Arane era meu calouro da faculdade. E ele rachando: fica quietinho aí, bola, fica quietinho aí que nós já vamos terminar. Aí terminou a revista, eu fui lá, conversei com ele, cumprimentei ele, fiquei um tempão batendo papo, mas quando terminou a revista, a pesada virou um risco, acabou o pagode, acabou tudo. Não sobrou um macho pra ficar ali tocando pagode depois que os homens foram embora. E aí terminou a conversa, eles desceram fazer o serviço deles e vieram pra dentro do alojamento, né? Época boa essa, onde a gente tinha várias competições, tinha tempo. Hoje em dia é complicado, por causa do trabalho, todo mundo. Inclusive a gente saía, tem muito, o próprio Fernando perde muitos jogos por causa do trabalho. Tem a família também, né? A responsabilidade chega, né? Exatamente. A responsabilidade chega pra todo mundo. E assim, ver as coisas que a gente passou, né? Por isso que eu falei que era mais do que um time, era uma equipe, era uma família mesmo. E foi de lá que surgiu a conotação família handball, porque as coisas que nós passamos juntos, de chegar a dificuldade de passar fome, né? Quer dizer, passar fome a gente nunca passou, a gente sempre se virou, chegou na Era baixa renda, né? Chegou uma época que Salsicha tirava dinheiro do bolso para comprar as coisas quando faltava, a gente levava uma previsão, né, jogos muito extensos, uma semana de jogos, hoje já quase não existe mais isso, né? Mas fazia previsão e às vezes faltava, né? E aí quando faltava não tinha o que fazer, tinha que correr atrás. Lembro uma vez que era a Copa do Mundo, e aí tinha comprava aquele salgadinho e via aqueles cartãozinhos que se raspava, se você ganhava R$20, R$10, R$50, R$100. E nós tínhamos o nosso especialista em raspar, que era o Guila. O Guila era o cara. A gente deu uma agulha pra ele e falou assim: Guila, guarda essa agulha que você vai trabalhar esses jogos inteiros. Rapaz, nós passamos os jogos inteiros comprando carne com o dinheiro das raspinhas da Copa do Mundo. O homem não errava uma, era 50, era 100, era 50, 100, e assim nós somos, cara. Assim foi. Esse termo família a gente usa bastante, todo mundo que vem jogar pra gente, quando sai um dia, porque todo mundo que veio jogar pra gente, graças a Deus, ficou sempre com as portas abertas, salvo uma outra exceção, mas quando um vai ou quando a gente perde um ente querido, a gente fica triste, a gente sente muito. Então eu gostaria de falar, Marcos, sobre atletas que você perdeu nessa caminhada, que já nos deixaram. Mas eu não gosto muito de tocar porque é triste, né? É triste, é uma das dificuldades que a gente tem, que a gente passa. E perder atleta para outras equipes a gente suporta, perder atleta para o trabalho a gente suporta. A gente fica contente até de perder para a faculdade, perder para o trabalho, perder para a família, a gente fica até contente que formamos cidadãos de bem. Mas perder da forma que nós perdemos dois atletas, assim, que esses infelizmente não há como recuperar. O Michael Molina é o Mala. Esse é uma dor que eu tenho, uma dificuldade de falar no assunto. Um menino muito bom e que a vida afastou ele do handball, porque ele morava no Jardim Alegre, mas ele morava com a avó. Aí a avó mudou para outro bairro que ficava longe do colégio, e com isso ele teve que sair do colégio onde ele estudava e com os companheiros de equipe, onde ele se mantinha firme, né? E ali ele caiu. Um dia eu estava voltando com a Kátia, até então a gente ainda não era casado, a gente era namorados ainda, e eu vi ele caído, peguei ele, coloquei no meu carro, ele estava todo sujo, estava bêbado e drogado, e eu levei ele para casa, e ele chorando que a avó dele tinha morrido, e que a pessoa a avó dele não, desculpa, o tio dele, que era um pai para ele, tinha morrido, e era a pessoa que criou ele tinha como pai. E ele chorando, eu levei ele para casa,
no dia seguinte ele nos procurou. Ele entrou no horário do treino e alguns dos meninos vai lembrar dessa história, porque a gente estava treinando no ginásio Esportes do Portadão, no centro por acaso do handball aqui do Tenente Borba. E ele entrou chorando, me chamou, eu deixei os meninos treinando, fui conversar com ele. E ele falou que ele não aguentava mais, que ele queria sair. Que ele queria sair porque ele não aguentava mais. E meu sogro era funcionário da prefeitura, era chefe da divisão de saúde. Peguei meu celular, liguei para ele, conversei com ele, ele falou assim: não, Marcos, pode ficar tranquilo, para esse tipo de situação a gente consegue resolver. Eu vou conversar aqui e já você pode encaminhar ele aqui para nós, que nós vamos encaminhar ele para uma clínica e nós vamos resolver o problema dele. E eu não encontrei mais ele. Não encontrei mais ele. E naquele final de semana a gente viajou para os Jogos da Primavera, isso era uma segunda-feira. E eu convidei ele para ir junto com a gente. E eu não encontrei mais ele, ele não apareceu, ele não voltou. Eu fui atrás, não encontrei. Já não sabia mais onde ele morava na época. E quando a gente estava lá em Ponta Grossa, a dona Rosa, que era secretária do colégio, ela me ligou e contou que ele tinha sido morto numa boca de fumo com um tiro no peito. E isso é uma tristeza para mim, porque eu não consegui resolver o problema dele, não consegui ajudar. Para professor é uma tristeza quando você perde um atleta para as drogas. E eu achei que isso nunca mais fosse acontecer. Nunca mais fosse acontecer. Mas a gente teve algumas perdas aí que fazem falta para nós, meninos de talento, e que nós não conseguimos mantê-los na equipe, porque infelizmente essa desgraça na sociedade que são as drogas, elas conseguem corromper até o melhor dos meninos. E recentemente, agora 2 anos, semana passada, o Facebook nos lembrou, o nosso querido Lutão, que até agora a gente não sabe o que aconteceu, como aconteceu, porque simplesmente encontraram ele morto, numa cena que a gente não consegue acreditar que tenha sido, porque o Lutão era um apaixonado pela vida e a gente realmente não sabe o que aconteceu. Isso é uma tristeza. E ele, 2 meses antes, estava por aí, até lá no Embaú, batendo de porta em porta, tentando conseguir patrocínio para nossa equipe de handball. Sim, verdade. Até sobre isso, não vou citar nomes, mas a gente fica triste porque primeiro a gente quer formar cidadãos. Se a gente conseguir formar cidadãos, a gente já está contente. Se a gente conseguir formar cidadãos e atletas, a gente fica mais contente ainda. Um atleta minha me bloqueou no Facebook porque eu discordei da posição dela quanto ao resultado das eleições. Mas tudo bem, isso é coisa que passa, a gente amadurece. Só que eu fico triste que eu não consegui formar uma pessoa com um mínimo de discernimento. Que moramos num país democrático e cada um tem seu ponto de vista e temos que respeitar os pontos de vista dos outros. Por mais que sejamos contra, podemos ser contra um dos outros. Mas é coisa que passa. Marcão, conta pra nós uma coisa. Agora, lembra da primeira medalha no handball? Lembro. Primeira medalha foi já no primeiro ano, né? Primeiro ano de treinamento aqui em Telemaco Borba. Jogos escolares. E o pessoal olhava para mim e falava assim: o que esse piá do vôlei tá fazendo aqui, né? Porque como eu fui aluno e atleta aqui de Telemaco, os professores todos me conheciam como atleta do vôlei. De repente eu chego aqui trabalhando com handball e eles não me levaram muito a sério. E aí eu acabei por vencer a fase municipal nos Jogos Escolares, Jogos Estudantis do Paraná. Falecido Jogos Estudantis do Paraná. Precursor dos Jogos Escolares. Jogos Estudantis do Paraná, consegui vencer aqui em Telemaco, passei invicto por todo mundo, né? Ganhando por vantagens assim absurdas que eles não acreditavam, 10 gols, 15 gols, né? Mas assim, depois que isso aconteceu, eu deixei bem claro para a molecada, né?
não levem muito a sério o que aconteceu aqui em Telema. Vocês vão ver o que é handball de verdade quando a gente começar a jogar fora. E aí nós fomos para a fase regional dos Jogos Estudantis do Paraná, em Arapoti. E lá em Arapoti veio a primeira medalha, né? A primeira medalha com o handball feminino. Uma equipe assim que estava começando e que hoje não tem mais ninguém daquela equipe jogando, né? É uma pena, porque era uma equipe que tinha um futuro. E elas conseguiram o terceiro lugar, eram 4 equipes, e elas conseguiram o terceiro lugar vencendo o Colégio São Luís de Ponta Grossa. Tradição, pô, Ponta Grossa sempre tem tradição no handebol aqui na nossa região, né? Então vencer Ponta Grossa sempre é um feito, né? Ah, com certeza. E Marcão, com 20 horas da prefeitura, tendo da escolinha ao adulto, na minha opinião você faz milagre com as equipes de handebol da cidade. E dentro de todos esses jogos que a gente foi, eu acompanho o Marcos desde 2007 para cá, e na maioria dos jogos que ele está, eu estou junto ajudando ele. Quando ele não é meu técnico, eu estou ajudando ele. Tem muita história para contar. E cada história engraçada, a gente cara sonâmbulo, Muitas, né? E a gente se divertia muito nessas histórias. Jogos da primavera era o auge das nossas competições. Por mais que a gente fosse para vários jogos, né, a gente esperava setembro para ir para os Jogos da Primavera em Ponta Grossa. E lá em Ponta Grossa a gente passou a se alojar no pavilhão didático, né, aquele ginásio de esportes que acomoda todas as aulas práticas do curso de Educação Física. E lá tinha um tatame que a gente usava para as aulas de ginástica artística e também para as aulas de lutas, né? E quem chegasse primeiro se alojava lá. E para evitar a gente ficar no chão frio, que já era difícil, um pavilhão aberto, na época final do inverno, início da primavera, um vento que Ponta Grossa tem, que é uma tristeza, né? Aquilo passa cortando. Então, quanto menos a gente ficasse exposto ao chão frio, para nós era melhor. E para isso a gente tinha que conseguir chegar cedo. E aí a nossa diretora conseguiu para nós um ônibus, que quem é Telemaco Borba conhece, que é o ônibus de Vitinho. Pintado, com bonde aéreo, com um monte de coisa. A única coisa que ele não fazia era andar. E aí marcamos para sair às 8 horas da manhã, para a gente chegar no máximo às 10 e ficar no tatame, né? A gente chegou em Ponta Grossa, saímos daqui 8 horas da manhã, em ponto como a gente planejou. Nós chegamos em Ponta Grossa às 5 horas da tarde. O homem foi por Tibagi, mas parava de meia em meia hora para repor a água do carro que fervia, do ônibus que fervia. Ainda bem que o ônibus não tinha banco, né? Tinha um monte de beliche lá dentro. A gente se esticou e foi daqui lá viajando cheio de beliche, deitado nos belichão daí. Sei que chegamos 5 horas da tarde lá, ficamos alojados na porta de entrada, porque o resto do pavilhão já estava todo ocupado pelas equipes que chegaram primeiro. E naquele ano a gente ia fazer a final contra o colégio, a semifinal nós íamos fazer contra o colégio de São Mateus do Sul, no colégio de São Mateus, e tivemos que, os piá que tinham 2 tênis, emprestar um tênis, porque como a gente ficou na porta, os bandidinhos do bairro ali entraram e roubaram o tênis de um monte de gente, inclusive um tênis que eu tinha ganhado de presente da Cátia, levaram também, levaram coisa minha. Sei que a gente ficou tendo que dividir o tênis com a pesada para poder jogar as finais dos Jogos Estudantis da Primavera. E sobre o nosso atleta sonâmbulo. O tanque. Quando já é mais novo, né? gente do céu. O tanque é mais novo e o tanque fez parte dessa nova gente, né? O tanque já faz parte da nova geração, que é a do handball aí. Foi quando nós decidimos deixar de viver uma vida só de treinos, para começar a jogar antes, nos preparar para as competições competindo, né? E foi o primeiro paranaense que nós fomos. Trágico. Ninguém dormiu. Cidade de Guarapuava, um frio desgraçado.
E todo mundo ajeitadinho para dormir no alojamento. E o seu tanque começou a urrar lá dentro. Né? O homem era sonâmbulo, gente do céu. E a gente já tinha passado por algumas coisas, mas nada tão grave assim. E ele começou a urrar lá dentro. E o Buiú, que é muito macho, né? Policial. O cabra macho da polícia militar, né? O Buiú, né? Aprontou, montou um chiqueirinho pra ele lá, cercou todo o colchão dele, falou assim, quero ver ele me pegar agora. E na hora que o tanque levantou e chutou o colchão do presuntinho do Diógenes, não sobrou homem lá dentro, fiquei eu e o Buiú ficou lá dentro. E o Buiú, porque não conseguiu sair, porque ele estava cercado por um monte de carteira, não tinha para onde sair. Olhava pro negrinho, estava até com o lábio roxo, de tanto medo que ele estava no tanque atacar ele. E fez um esparrame, chutou carteira e tudo. Eu sei que ele pulou por cima de carteira, derrubou cadeira e saiu correndo tudo só de cueca pelo corredor. E eu rachando de rir, né? Porque eu pesada medrosa. Todo mundo macho quando tava acordado. Ó. Bastou o piá usar, não sobrou nada dele. E eu dava murro na parede e o povo falando, meu Deus do céu, esse homem tá louco. Marcão, então, você falou dessa nova geração. Você tem um diferencial, assim, que alguns poucos técnicos hoje têm no Paraná. Como é que foi dirigir as duas sobrinhas ao mesmo tempo jogando titulares numa partida no Paranaense? Eu acho que foi o auge, né? O auge da carreira. Por muito tempo, a equipe feminina tinha parado com a equipe feminina. E aí a Carize um dia falou pra mim assim, tio, se eu reuni umas amiguinhas na minha escola, ela não estava nem no ensino fundamental da quinta série ainda, se eu reuni umas amiguinhas lá na minha escola, o senhor treina nós? Eu treino, tinha um treino. E ela arrumou 8 menininhos, lá foi o Marco treinar. Só que nessa época eu estava chegando um cidadão aqui em Telemco, né, Rogério, começando o curso de Educação Física, atleta de handebol de Castro. E eu fiz uma proposta para ele, faz o seguinte, você treina as meninas no Portadão e eu treino as meninas, a outra metade das meninas lá no São Pedro, e daí nós reunimos. E foi quando começou. Aí a Carize tinha 11 anos, a Tuane tinha 5 para 6 anos, e foi quando começou. E primeiro Paranaense, as meninas tudo com 14 anos, jogando contra a Sub-16, jogando igual a gente grande. As melhores equipes do Paraná. Aquele toquinho que era a Tuane, pegava a bola H2 e corria pro sorteio, que ela ia pro sorteio porque ela não entrava em quadra mesmo, ia pro sorteio. E ela foi crescendo, até que 2 anos atrás, foi isso? 2 anos atrás eu tive a oportunidade de ter as duas em quadra. Isso pra mim não tem preço. Não tem preço, é um tio que se enche de orgulho. Mas eu já falei, minha filha, quem treina é o cabeça. Espero não precisar ficar no banco, porque aí eu vou ter um infarto. E gente, ó, daqui a pouquinho vocês olham que o cantinho da tela tem a foto das duas em quadra. Falamos em Paranaense, falamos em Juventude. Marcos, 2018, creio eu, que foi o ano mais vitorioso do nosso handebol telemaco-borbense. Não só por causa de títulos, mas vitórias. Jogamos contra equipes de nível paranaense, jogamos contra equipes muito mais fortes, jogamos contra a desconfiança de árbitros, jogamos e conseguimos vencer. O que você tem a dizer sobre o ano de 2018 para o handebol telemaco-borbense? Eu acho que é o ano da redenção. Eu acho que a palavra correta é essa, a redenção. Depois de todas as dificuldades que nós passamos, de todos os problemas que nós passamos, de todo o descaso que a gente passou em algumas situações, esse ano nós tivemos a oportunidade de ser campeão dos Jogos Abertos da fase regional e infelizmente não pudemos manter o mesmo nível porque nós não pudemos levar a equipe completa, porque é necessário que os administradores do esporte do estado olhem um pouquinho mais para as cidades que trabalham com o esporte amador e entendam que esses atletas que vão, eles vão porque amam o esporte, né?
e eles não podem abrir mão do sustento deles, do emprego, do trabalho durante uma semana para poder estar nos Jogos Abertos do Paraná. E eu espero sinceramente que esse ano possa se repetir, mas que a gente consiga chegar com uma maior consistência. E o nosso feminino, que apesar das dificuldades, de tudo que a gente passou, das humilhações que nós passamos em quadra na fase regional, tanto por parte de algumas atletas da equipe adversária, como também da equipe de arbitragem, que trata com desdém toda a equipe do interior que não faz parte dos grandes centros do handebol, como Londrina, Cascavel, Maringá, Foz do Iguaçu, Toledo, e não que eles não mereçam respeito, mas eles merecem todo o respeito que eles têm, porque eles galgaram as dificuldades e chegaram onde eles estão. Mas o fato da equipe de arbitragem, da falta de respeito dos organizadores que ainda mandam a escória da arbitragem da nossa regional, e faz com que a gente tenha que passar por situações como nós passamos. E mesmo com todas as situações, mesmo com todas as dificuldades, nós fizemos bonito, saímos em segundo lugar, mas como nós conversamos com as meninas, segundo lugar não é nada desonroso, e a gente tinha que erguer a cabeça porque nós fizemos o melhor e nós sabemos que o que nós fizemos por nós. Ninguém tinha o direito de tirar isso de nós. E fomos para o Paranaense de cabeça erguida. Contamos com alguns reforços, com nomes que vieram somar com a nossa equipe, que elevaram o padrão técnico da nossa equipe, e com isso nós tivemos a oportunidade de jogar com grandes equipes de igual para igual. Tivemos dificuldades, novamente esbarramos na arbitragem, que nos tirou o direito de estar numa posição melhor para uma semifinal. E foi a primeira vez que eu soube que um calouro, um cara que nunca apitou nem partida de trem, vai apitar uma partida que decidia a posição para uma semifinal do Paranaense. E daí você vai falar para o cara, professor, peço desculpas, eu sei que eu errei ali, mas eu falei assim, você não tem que pedir desculpa, você tem que trabalhar e fazer com que não aconteça, porque isso aqui é o nosso trabalho, você está dificultando o nosso trabalho. Nessa partida a gente conversou com a arbitragem da seguinte forma: não é lugar para fazer laboratório, não é lugar, porque ali tem investimento de uma cidade inteira. Nós somos o esporte, nós devemos respaldo à nossa prefeitura, e a nossa prefeitura não quer saber se o árbitro errou ou não, quer saber se a gente está classificado ou não. Principalmente nós que não somos um esporte de massa, né? Exatamente. Temos sempre que estar provando alguma coisa. Buscamos sim o nosso lugar, e esse nosso lugar é tendo que justificar todos os dias, cada partida de Deus. Nós estamos tendo esse respaldo e vamos procurar conseguir. E com todas as dificuldades que nós passamos com a equipe de arbitragem, com a administração do esporte, nós conseguimos chegar ao terceiro lugar. Não fomos mais longe porque, infelizmente, não tivemos a nossa equipe completa em quadra, né? Exatamente. Se nós tivéssemos com todo o nosso plantel em quadra, eu acredito que o nosso lugar teria sido melhor do que foi a classificação. Nós ficamos em terceiro, não tiramos o mérito de Londrina, que fez por merecer na final. Estava com uma equipe completa, bem estruturada, uma goleira que jogou por música e fez um diferencial dentro de quadra. A impressão que dá é que ela fez todo o trabalho de casa e estudou todos os arremessos da nossa equipe, e ela estava sempre muito posicionada, antecipando os nossos arremessos, e mereceram estar na final. Mas assim, a gente acredita que nós podíamos ter ido mais longe. Fica aquela dorzinha por achar que a gente poderia ter ido mais longe. Mas é um título que enaltece o handebol, enaltece a história de todo mundo que passou pelo handebol de Fernando Borba, que de alguma forma, algum dia pisou em quadra, segurou uma bola, arremessou uma bola em direção ao gol, e que hoje pode olhar para assim, Fernando Borba tem. E o Paraná conhece a gente hoje. Então, Marcão, para nós encerrarmos, eu deixo o livro para vocês falar o que quiser aqui, o que vem de novo, o que temos de novo para o handebol. O que você quer falar só para nós encerrarmos aí?
De novo, a gente está aí com o apoio da Secretaria de Esportes, almejando o ano que vem competições oficiais dentro do Telêmaco Borba, trazer competições do Campeonato Paranaense para dentro do Telêmaco Borba. Vai ser a primeira vez que o Telêmaco Borba vai ter a honra de sediar competição nesse nível e vai fazer com que o handball dê um salto. E a intenção é exatamente essa, fazer com que o handball cresça. E tem muita gente boa vindo por aí. Tem uma galerinha aí sub-10, sub-12 chegando que vai fazer diferença. Nós temos nossos agentes do esporte que vão chegar com novidades no ano que vem e já vão trazer para Telêmaco Borba equipes que nunca tivemos antes, né? Sub-7, sub-9, sub-10, e aí do sub-10 nós vamos para o sub-12 e quando vê nós vamos estar participando das competições oficiais do Paraná em todas as categorias, festivais e por aí afora. Isso aí, esse foi o Marcos Fernando Alves, mais conhecido como Bola, do handebol Telêmaco Borbense. Foi um prazer estar conversando com você, Marcos. Estamos conversando todos os dias, né? Quando não se largamos. Deus abençoe, tamo junto. Bora! Tem mais por aí. Handball na veia. É nóis. Vem aqui, filha. Olha, Ó o futuro participação especial. Futuro atleta na cabeça, né? Beijo. Dá tchau. Tchau, galera. Churrasco. You and my friends.